Todo mundo sonha com uma família onde o amor é constante, onde há respeito, diálogo, carinho e paz. Mas a verdade é que todas as famílias enfrentam lutas. E muitas vezes, por trás de sorrisos e fotos bonitas, existem histórias de dor, falhas, repetições, silêncio e vergonha. Na Bíblia, não encontramos famílias perfeitas. Adão e Eva perderam um filho para o ódio do irmão. Abraão se precipitou e colheu as consequências. Jacó e seus filhos mentiram, brigaram e se dividiram. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve sua casa marcada por tragédias. Famílias imperfeitas, mas visitadas por uma graça perfeita. Neste mês de maio, vamos olhar com sinceridade para dentro de casa. Vamos permitir que Deus restaure e transforme. Porque nossa esperança não está na perfeição da nossa família, mas na presença de um Deus que age com graça no meio do caos. Aleluia, graça e paz, queridos. Amém, sejam bem-vindos à Filho Lacerda. Sua presença é muito importante para nós. Estamos aí iniciando uma nova série de mensagens, a série Famílias Imperfeitas. Você acabou de ver aí a introdução da nossa série, o vídeo de introdução, e com certeza essa série vai falar ao seu coração, porque no mês de maio nós paramos para olhar para as nossas famílias, nós paramos para olhar para dentro de casa, e esse mês de maio de 2025 não vai ser diferente. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, você vai entender melhor também o porquê desse tema já já. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, verso 1. Cadê o Blém aqui? Ou vai ter o Blém aí? Gênesis capítulo 12, verso 1. Encontraram? Tá facinho, né? Gênesis, o primeiro livro aí da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Verso 5, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel ao oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Até aí, vamos orar mais uma vez. Aleluia, Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos nessa noite uma vez mais. Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. E sobre o Senhor, ó Deus, estamos depositando a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança. E nessa noite, ó Pai, onde iniciamos essa série de mensagens tratando sobre família, no mês da família, que o Senhor possa nos direcionar, o nosso lar, a nossa casa, para que possamos viver, ó Deus, segundo os Teus propósitos, segundo os Teus caminhos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Todos sonham com uma família perfeita, sim ou não?
Quem é que sonha aqui pensando que você vai, por exemplo, casar e ter uma família totalmente destruída? Claro que não. Nós sonhamos e desejamos uma família boa, uma família perfeita. Quem se casa, o pensamento antes de se casar, todo aquele preparativo para o casamento, ele pensa no melhor, na melhor festa, e porque depois eles vão continuar celebrando, vivendo uma vida perfeita. Vida perfeita é o que nós almejamos. Nós temos um anseio de viver uma perfeição na nossa vida. Não só na nossa família, mas também no nosso ser, na nossa identidade como seres humanos. Nós queremos viver vidas perfeitas. Então, o lar docilar é um lugar que nós queremos. Lar docilar. A gente até coloca uma plaquinha. Ninguém vai querer ter uma família onde os filhos não são sadios, onde os pais também não são sadios. O filho quer um pai que ouça, o filho quer um pai que sente à mesa, o filho quer um pai que proteja, que abrace, que acolhe. O filho quer essa presença real dos pais ali nas suas vidas. E os pais querem filhos obedientes, filhos que ouçam eles. Nós queremos isso. A esposa espera um marido romântico. Às vezes tem aquele sonho de que ele vai se vir montado num cavalo branco. E às vezes ele é o próprio cavalo. E aí você quebra a cara e fala: poxa vida, eu esperei que ele fosse um príncipe do cavalo branco. Os filhos, então, precisam ser acolhidos, dar e receber. Esse é o nosso desejo. Perdoando e ser perdoado. Que família linda, que família perfeita. Mas será que essa é a realidade das nossas famílias? Não é da minha, não foi da minha desde que eu nasci, e não é depois de casado. Famílias imperfeitas existem porque nós somos seres imperfeitos. Perfeitos só o Senhor, só Jesus. Só Jesus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Você tem as suas manias, você tem as suas chatices, você às vezes é ruim, é um bicho ruim, você às vezes dá patada mesmo no seu filho, você responde o seu pai ou fica meio indiferente a ele, aí o seu pai fica com mais raiva e fala mais alto. Nós somos pessoas difíceis, nós somos seres imperfeitos, nós somos seres difíceis de lidar. Então, pensando nisso, como então ter uma família perfeita, sendo que nós não somos? Como ter uma família santa se nós somos pecadores? Então, eu já quero começar dizendo para você que famílias perfeitas não existem. Por isso o nome da série é Famílias Imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. E é importante a gente se encontrar nessa imperfeição, mas não viver nela. E a gente vai entendendo isso ao longo da série, porque há um tempo atrás, por exemplo, a gente olhava para as famílias e parece que a gente não via problema. Famílias da década passada ou do século passado, você não via. Você não via talvez, mas às vezes isso era escondido. Assuntos eram colocados para debaixo do tapete. Assuntos espinhosos não eram tratados. Questões de abuso, questões de qualquer área que for, não eram tratados, eram simplesmente silenciados. A família era vista como perfeita, a boa família perfeita brasileira. Mas nós precisamos ir mais a fundo, porque naquele tempo talvez era proibido sentir, era proibido falar de questões emocionais, de divergências de pensamento. Mas nós entendemos que família não é assim. Se nós olharmos para a Bíblia, e a gente vai olhar hoje para Abraão, você viu que a gente leu ali Abrão, mas depois o Senhor muda o nome dele para Abraão. Se a gente olhar para a Bíblia como um todo, vamos pegar a primeira família. Quem que é a primeira família que aparece na Bíblia? Adão e Eva. Eram perfeitos. O Senhor tinha criou com as suas próprias mãos, soprou ali o fôlego da vida, cria a mulher da costela, estava tudo perfeito, no lugar perfeito, um paraíso. Tudo maravilhoso. Só que o pecado entra, a humanidade, aquela família então cai, e a partir daquela família a gente vê que todas as famílias, os patriarcas ali, eles tiveram imperfeições. Adão e Eva não eram perfeitos, não conseguiram ser perfeitos.
E também, se a gente olhar para os seus filhos, logo ali, a primeira família, há um homicídio naquela primeira família. Uma família que a gente poderia olhar hoje, talvez olhar para a Bíblia e falar: vamos aqui estudar a vida de Abraão, de Adão e Eva, e vamos nos espelhar nessa família. Não tem como. Não tem como. E a gente pode ir passando pela Bíblia, a gente vai ver que várias famílias que estão escritas na palavra, o Senhor não esconde as suas imperfeições. E por que esconderia as nossas? O Senhor vai mostrando ali na família de Abraão, que nós vamos ver, na família de Isaac, de Jacó, de José. Também nós podemos olhar, avançar um pouco na Bíblia, olhar para o rei Davi, um grande rei, mas que foi omisso, que pecou. Nós podemos olhar para tantos homens, profetas, sacerdotes, como Eli, no tempo de Juízes. Os filhos de Eli, o que eles fizeram? Escarneceram do Senhor. Em toda a narrativa bíblica, queridos, em toda a narrativa bíblica, o Senhor não esconde as imperfeições das famílias. E isso é interessante a gente pensar. Por que então Ele não esconde? Por que não mostrou uma família perfeitinha para nós nos espelharmos? Nem a família de Jesus era perfeita. Enquanto Jesus começou o seu ministério, seus irmãos desconfiavam dele, falavam dele. Quem Jesus pensa que ele é? Isso mostra para nós, meus irmãos, que famílias perfeitas não existem, mas nós não podemos desanimar diante disso e parar diante disso e falar: pronto, não existe, é isso mesmo, eu sou imperfeito e vamos embora. Se de um lado Deus não esconde os nossos erros, falhas e imperfeições, como mostra os relatos na Bíblia, de outro lado também, Ele mostra ajuda, Ele mostra graça, Ele mostra esperança. Então essas famílias que nós vemos ali na Bíblia, elas eram disfuncionais, mas também experimentaram a graça de Deus, e a gente vai ver isso. Essa mesma graça que estava sobre o povo ali naquele tempo também está sobre nós. Não se trata, portanto, então, queridos, de um fracasso, mas da graça e da esperança de Deus sobre cada um daquele povo e também sobre cada um de nós. Essas famílias, assim como a nossa, precisa desse encorajamento, precisa dessa força, precisa dessa paz, precisa dessa graça. Então, voltando um pouco aqui para a esperança sobre a família de Abraão e Sara, verso 1, como nós lemos em Gênesis capítulo 12, a gente vai ver o chamado de Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela. Você se lembra disso? Sai. E Abraão sai. Abraão, na época, com 75 anos. Aqui eu já deixo uma palavra para você que está aí nos 60 a mais. A vida não acabou, querido. Ainda há vida, ainda há sonhos para cada um de nós, que o Senhor tem colocado no coração. Casado com Sarai, que depois também é mudado o seu nome para Sara. Eles não tinham filhos, moravam em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, uma terra que não adorava o nosso Deus único. E aí vem um chamado de Deus para ele. Então o Senhor disse a Abraão. Então o Senhor disse a Abraão. Agora eu pergunto para você, o que fez Abraão para que ele fosse chamado por Deus? O que a gente vê aqui na Bíblia que Abraão fez? Nada. Fez absolutamente nada. Então nós podemos olhar para a Bíblia no Antigo Testamento e aqui ver a graça de Deus já se manifestando. É coisa linda a gente olhar e falar: então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra. O Senhor então escolhe, chama Abraão, fala com ele, e Abraão ouve ele, ouve ao Senhor. E no seu chamado, o Senhor dá para ele um destino. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então o Senhor dá a primeira instrução ali para Abraão. Sai. Foi um chamado específico para a vida dele. E a gente vê também, queridos, aqui o propósito maior do Senhor.
Porque o Senhor não estava pensando ali somente na família de Abrão. O Senhor estava desenhando um projeto maior, um sonho maior. Não só para Abrão, mas também para as nossas vidas. E você vai ver isso. O Senhor então convoca, pela sua graça, Abraão para uma grande missão. A missão de uma grande nação, de um grande povo. O que tinha Abraão para que Deus o escolhesse? O que temos nós para que Deus nos escolhesse? É a graça que alcançou a vida de Abraão e que nos alcançou também. Deus escolhe, 1 Coríntios vai falar isso, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe. Deus escolheu as coisas vis. Então nós não temos referência de quem era Abraão, simplesmente que Deus o comissionou e está tudo certo. Deus não deu muitas explicações para ele. Imagine você, o Senhor falando com você e falando: sai da sua casa, pega suas coisas e vai embora. E deixa tudo para trás, deixa os seus parentes para lá. Alguns vão falar: ai que maravilha, sair de perto dos meus parentes, do meu cunhado, da minha sogra. Mas a gente percebe que Abraão, ele pega essa palavra e ele vai. Só que a gente vai ver ao longo da história que ele não faz exatamente como o Senhor falou. O Senhor diz algumas instruções para ele: eu te mostrarei, eu te farei e te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem. Então ele tinha ali uma promessa bonita, e ele agarra aquilo e vai. O Senhor então fala por meio desse casal idoso. Sempre se lembre, quando a gente está falando de Abraão, nessa fase ele já tinha 75 anos. Pense em alguém aí mais ou menos nessa idade, para você acompanhar a história. Então o Senhor começa a narrar essa história para nós, de um grande povo que irá surgir. E aí eles saem. E aí no versículo 6, diz a palavra de Deus que Abraão atravessou a terra em Siquém. E aí no verso 7, o Senhor aparece para Abraão e diz: a sua descendência darei essa terra. E eles estavam ali em Canaã. Abraão então sai com a sua família e chega até Canaã. E Canaã era o lugar da promessa. Era o lugar onde o Senhor ia manifestar todas as coisas. Aí você pode falar: nossa, então já deu tudo certo. Fechou, o Senhor chamou ele, ele aceitou o chamado, pegou sua família e foi, e chegou a Canaã. Pronto, acabou a história, vamos fechar a Bíblia e vamos para frente. Não foi bem assim. Eles chegam ali, eles vão diante de uma palavra, mas diz até um altar ele constrói ao Senhor. Mas como eles não eram perfeitos, e a sua caminhada geral, foi caracterizada por fé. Eles tinham fé. Abraão é o pai da fé. E eles foram fiéis a essa instrução, mas erraram no processo, nos primeiros passos ali. Aí, a coisa começa a ficar um pouco diferente. Nosso olhar sobre a família de Abraão começa a ficar um pouco diferente, porque ele não cumpre plenamente o que o Senhor ordenou. O Senhor disse para ele sair da sua terra e não levar ninguém, não levar parente. Mas ele leva Ló, o seu sobrinho. Não tem aquele sobrinho que você gosta? Talvez Abraão tinha amor por esse sobrinho, tinha um apego sobre ele, e a gente tem algumas ideias sobre isso, através de alguns estudiosos, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas ele levou, e não era para levar. Não era para levar Ló, era para levar sua família, Sara, e as suas coisas, e ele leva. E Ló, a gente vai ver que depois Ló cria várias dificuldades na vida ali, no convívio com Abraão. Isso nos ensina, queridos, se Deus está falando para deixar alguma coisa para trás, é para deixar. Se é para lançar a mão de alguma coisa na sua vida, lance, porque se você não deixar essas coisas para trás, isso lá na frente vai ser um problema para você. Se o Senhor está falando contigo: ei querido, deixa para trás as coisas velhas que para trás ficam, prossiga para o alvo, vai deixando, deixa, porque talvez esse seu carinho por algo que você acha que é importante
vai trazer problemas para você. O diabo, ele quer usar situações do passado para te envergonhar. Então, não deixe nada, que nada te prenda. Lance tudo. Abandone aquilo que o Senhor está direcionando você para abandonar. E a gente vai ver a partir de agora, nessa família, que Abraão fez várias concessões. Ele fez várias concessões. E uma delas está aí, a começar por Ló. E quando eles chegam ali em Canaã, começa uma fome em Canaã. Você já passou fome? Uma fome naquela terra, e ele começa a ficar desesperado. E ele simplesmente pega então a sua família e Ló junto, e sai de Canaã, a terra da promessa, e vai para o Egito, porque lá no Egito tinha recursos. Sem consultar o Senhor de forma alguma, ele simplesmente faz isso. Você não vê em nenhum momento Abraão olhando, clamando ao Senhor, falando com o Senhor, não. Ele simplesmente sai da terra prometida e vai para o Egito. Verso 10, houve grande fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E aí eles foram, sem consultar o Senhor. Quem não passa por isso? Quem muitas vezes muitas vezes não consultamos ao Senhor para uma decisão na nossa vida? Talvez decisões que vão definir o curso da sua história. Você simplesmente se lança, você simplesmente faz a mala e vai, sem orar, sem buscar a direção do Senhor. Isso é importante. E no Egito, então, eles fazem mais concessões. No Egito, eles se colocam em provações. O Senhor prova a fé de Abraão, um homem, o pai da fé, num momento de fome, de escassez. E ele é reprovado, ele vai para o Egito. Chegando no Egito, eles se colocam numa provação. Porque lá no Egito, antes de chegar lá, ele faz um combinado com Sarai, Sara, sua esposa. Com medo de ser morto, e sabia que lá existiam reis poderosos, ele fala para Sara: Sara, é o seguinte, nós vamos para o Egito, mas lá a gente não pode chegar como um casal. Você vai fingir que é minha esposa, minha irmã, para que dê tudo certo para nós. E aí começa o primeiro teste, o teste da integridade. Abraão passa pelo teste da integridade. O teste da integridade, ser íntegro, meu irmão querido, não depende das circunstâncias que a gente está vivendo. É sempre um teste a nossa fé. Toda família vai passar por algum momento por esse mesmo teste de integridade. Como? Talvez uma crise financeira que você vai passar, talvez um desemprego. O teste da integridade vai bater na nossa porta. E aí, ao invés de buscar o Senhor, de esperar nele, talvez, de trabalhar, simplesmente trabalhar, você vai fazer barganhas. Você vai começar a apostar, talvez, lá no Tigrinho. Você vai, talvez, fazer algo que investimentos errados. Alguns vão até roubar. Por que não falar disso? Alguns vão roubar. Então, a família é testada, os filhos são testados em momentos como esse de crise financeira, é onde nossa fé é testada. Em momentos também, nesse momento, a sua integridade foi testada. Talvez você passe por isso, por um teste desse do Senhor. No momento de crise no seu relacionamento, a sua integridade vai ser testada. Porque ao invés de resolver o problema, você vai buscar fora. E aí é onde surge a infidelidade, traição. Em momentos também como esse, você vai sentir ofertas do pecado na sua vida. Momentos de tentações na sua vida, e você talvez vai se render. Pressões sociais, valores sendo confrontados, a sua integridade sendo confrontada com os valores aí do mundo. E aí? Os filhos querendo seguir padrões que o mundo está estabelecendo. E a integridade vai indo por água abaixo.
Abraão e Sara passaram por esse teste. Eles mentiram. Eles mentiram. A mentira deles revela uma raiz muito profunda. Quando nós mentimos, é porque o pecado que habita em nós grita. Ao invés de nós falarmos a verdade em amor com alguém, nós escolhemos a mentira, nós preferimos a mentira. E aí a mentira revela o nosso pecado, que somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque mentimos, mas mentimos porque somos pecadores. Porque você quer se livrar daquele negócio. Você quer se livrar daquela pressão. Ou você omite ou você mente. Então situações que vem, um medo que vem, como veio sobre Abraão, veio um medo de ser morto, então ele prefere mentir para viver. E talvez você não vai ser morto, mas talvez a sua moral vai ser morta. E você precisa estar por cima da carne seca. Você precisa estar bem, precisa mostrar para sua família que está tudo certo, então você mente. O pai mente para a esposa, o filho mente para o pai. Quantas mentiras vocês contam, nós contamos às vezes dentro de casa? Ou omissões, ou silêncios. O medo invade então a vida de Abraão, e aí ele mente, a sua integridade é colocada em xeque. Abraão temeu pela própria vida, e não pensou muito em Sara não, pelo bem-estar da Sara não. Vamos aqui, ela como solteira, ela poderia ir lá, ser entregue para os reis do Egito e ali ser tratada como uma concubina. E Abraão não estava se importando muito com esse negócio não. Simplesmente entrega a sua mulher. Mas a gente sabe, querido, que um abismo chama o outro. O medo, o egoísmo, a mentira. O medo de Abraão, o egoísmo de Abraão, a mentira de Abraão. O nosso pai da fé, um homem imperfeito. E a mentira provoca sérios danos. A gente vai ver no verso 17 que o Senhor puniu Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. A mentira traz consequências, pragas, graves doenças. O Senhor enviou sobre o Egito. A mentira é um reflexo então do nosso coração pecaminoso. Nós precisamos nos arrepender. Não se esconda atrás de mentiras, queridos. Independente se você é pai, mãe, filho, não se esconda, fale a verdade, doa que doer. Não tente proteger sua família com mentira. Você está criando um abismo maior, você está criando uma praga, que vai se alastrando aos poucos. Faça da sua casa um ambiente seguro, onde os membros da família podem ser verdadeiros, onde há confissão, onde seus filhos podem, a esposa pode ouvir o outro, falar dos seus pecados, pedir perdão sobre as suas falhas e ser acolhido. Sabe por que muitas vezes os filhos não falam com os pais? É com medo da vara, é com medo da cinta, é com medo de um grito. Então os pais precisam saber conversar com seus filhos, trazê-los à mesa, falar que nós também somos pecadores, nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Se nós na mesa da nossa casa entendermos que nós somos falhos, entender que nós somos errantes, vai haver uma comunhão muito melhor, meus irmãos. A comunhão na casa, a perdão na casa. Quando estamos juntos, nós cantamos aqui, o nosso encontro é casa. Então, na família, no seio da família, precisa haver essa abertura, essa transparência. As mentiras geram feridas na sua família. Às vezes tem família sangrando por causa da mentira, porque é um pecado não confessado, porque é uma traição acontecendo nas escondidas, porque há uma mentira do filho dizendo que eu vou para a casa da minha amiga, mas eu estou indo para outro lugar, ficar com alguém. Está tendo relacionamentos escondidos, ocultos, às escuras, vivendo com base na mentira. Não construa a sua família nos alicerces da mentira. Não construa a sua família em alicerces da mentira. Desde o início da sua família, desde ali do namoro, noivado, vá trabalhando a verdade, doa que doer. Se a gente olhar para a primeira família, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam.
transparência, intimidade. Nós precisamos ter isso na nossa casa. Então não construa sua família sobre os alicerces da mentira. Estabeleça princípios de verdade, fundamentos, valores familiares, cristãos, bíblicos dentro da sua casa. Pois estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Mentiras podem até sustentar uma aparência, mas somente a verdade sustenta uma família de pé. Somente a verdade sustenta a sua família de pé. Teste 2, primeiro foi da integridade, agora continua a história. Eles estão no Egito, acontece isso, Abraão sai agora do Egito muito mais rico, muito mais poderoso, muito mais cheio de bens. Então o teste da riqueza começa. O dinheiro é um assunto de união ou de separação nos nossos lares. Foi esse o motivo que Ló e Abraão se separaram, foi o dinheiro. Se bem que o Senhor tinha falado para não levar, né? Mas se a gente for trazer para a nossa família, o dinheiro, o assunto dinheiro, ou ele nos une, ou ele nos separa. Isso para marido e mulher, para pai e filho, tanto faz. Para amigos, para a igreja. Quando tocamos no assunto, plim, money. Quando a máquina registradora faz, plim, aí os BO começam. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon. E aí há a separação. E nós precisamos aprender e passar pelo teste da riqueza. Às vezes não tem riqueza na sua casa. Talvez sua conta está no vermelho. Mas o seu amor para que sua conta fique no azul, o seu desejo, a sua correria para que tenha mais dinheiro é grande. Então beleza, não tem riqueza, mas tem uma riqueza aqui dentro de você, um desejo, um anseio por ter mais. E por esse anseio de ter mais, casamentos estão acabando, filhos estão se sentindo sozinhos. Lembra de uma historinha que o filho chega para um pai poderoso, executivo, milionário, e aí ele chega para comprar o tempo do seu pai. Fala: pai, senhor, quanto que é o tempo lá na sua empresa? Ah, tempo é dinheiro, meu tempo é muito precioso, ninguém consegue pagar, são milhões. Então tá, eu fiz uma poupança aqui e eu estou pagando o seu tempo. Imagina, nossos filhos chegarem a esse ponto, porque nós estamos correndo atrás do dinheiro. Porque nós estamos correndo atrás de tanta coisa. E o tempo está, passando. E a gente está perdendo a casa. A gente está perdendo a mesa. A gente está perdendo os relacionamentos. As amizades. A comunhão com a igreja. Os amigos íntimos estão indo. Isso é muito sério, queridos. Esse é o teste do dinheiro. Como lidar com a riqueza sem que ele afete com dinheiro, sem que esse dinheiro afete a nossa relação com os outros, com Deus e com os outros. O terceiro teste, o teste da espera. Esse teste da espera. A gente sabe que Abraão e Sara, eles já estavam velhos, avançados em idade. Velhos não, maduros. E aí, eles não tinham filhos. E o Senhor falou: vocês, a descendência de vocês vai ser uma grande nação. Eles falam descendência, e aquele meme, né, fazendo as contas, aquela pessoa lá pensando, mas a gente não tem, só se for através dos nossos servos, só se for através de alguém, aí sim. Mas o Senhor deu essa palavra, essa visão. No capítulo 15 a gente vai ver isso, que Deus aparece para Abraão, lá no verso 2, fala assim, Abraão começa a conversar com o Senhor, falando: Senhor, o Senhor me dará, continuo sem filhos, o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco, seu servo, né, no caso. E acrescentou: o Senhor não me deu filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Ou uma afirmação dele: o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então ele esperava, ele imaginava que o tempo estava passando, a idade estava avançando. Então não vai ser filho, vai ser um servo. Porque eles consideravam às vezes que servos, se eles não tinham parentes, filhos, a herança ia para os servos. Na cultura deles era assim.
E ele imaginava que seria então para o seu servo Eliezer. E o Senhor fala: não, querido, não. Lá no verso 6, está tocando música aqui, viu, queridos? Abraão creu no Senhor, verso 4 na verdade. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Vocês estão ouvindo a música aí também? Achei que era só eu. Falei, gente, são os anjos cantando. Passando o tempo então, eles entram nessa crise. Vamos aqui na história. 2 idosos, tendo um filho, tendo uma promessa, e aí essa promessa não chega. Aí Sara tem uma grande ideia, faz assim na cabeça dela, plim! E o plim, aquela lâmpada acende. Já sei, para resolver o problema, já que os nossos servos podem se tornar nossos herdeiros, por que não os nossos servos serem herdeiros dessa promessa? Vamos fazer o seguinte, Abraão, tem ali uma serva minha, e eu vou fazer com que você se deite com ela, chamada Agar. Você vai se deitar com ela, e se ela tiver um filho, então esse vai ser o filho da promessa. Pronto, resolvido. Abraão faz o seguinte, Abraão olha aquela ideia e fala: vamos embora, vou cair para dentro. Eu falei, gente, eu olho para Abraão e falo, mas como? Ele repete um ato de Adão, não fala nada, você não vê Abraão contestando em momento nenhum. Fico eu a imaginar, talvez não é esse o coração dele, talvez ele já olhava para Agar com um olhar diferente. E aí aquela proposta agradou o coração dele. E aí ele se deita com Agar. E existia uma promessa e existia também um senso naquela mulher chamada Sara de valor. Porque gerar filhos para uma mulher naquele tempo era um senso de valor, ela estava se sentindo desvalorizada. Então resolveu o problema e ele vai. E aí, querido, parecia uma grande ideia, né, a princípio, mas a gente sabe que esse cenário que foi construído aí vai gerar grandes problemas. Embora tenhamos consciência que Deus supre, às vezes a gente toma decisões precipitadas. A gente tem consciência, não, Deus supre, mas eu vou dar uma ajudinha aqui. E aí a gente toma decisões precipitadas. Deus tinha uma promessa, não revelou os detalhes, cabia a eles e cabe a nós esperar. Vamos esperar, calma, vamos esperar. Deus tem uma promessa, vai se cumprir no tempo dele. Então, essa ansiedade no coração de Sara e também de Abraão gera então esse grande problema. E ele se deita com ela, com Agar. Agar tem um filho. E os problemas dessa decisão afetam até hoje, desse relacionamento aí, dessa noite. Surge então Ismael, que hoje são os seus descendentes, são os árabes. A gente sabe a luta, a batalha que é entre os árabes e os judeus. Então olhe o problema que nós temos de precipitar as coisas. Tem consequência, talvez não agora, mas futuras. Então, meu irmão, se Deus falou, calma, espere, fique tranquilo, descanse seu coração. Então nós precisamos evitar a precipitação. A promessa de Deus não precisa da pressa do homem, mas da paciência pela fé. Calma seu coração. Todas as vezes que tomamos decisões como Sara, não vai dar certo. Às vezes o Senhor está falando para você, calma aí jovem, não é hora ainda não de namorar, você é adolescente, tem que esperar. Adolescente está passando por transformações aí, mas você quer namorar, você quer às vezes mentir para o seu pai e para sua mãe que é seu amigo, e está dando uns beijos aí nas escondidas ou fazendo coisa pior. As consequências vêm, tá? É princípio. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nem toda solução culturalmente aceitável é aprovada por Deus. Então, por mais que era normal para aquela cultura fazer aquilo, do servo deitar com o patrão, a empregada dormir com o chefe,
E às vezes esse é um padrão que às vezes se coloca na sociedade. Eu posso dar uma surgidinha aí, eu posso, como sou casado, mas eu posso dar... Não existe isso. Existe um padrão que Deus estabeleceu e Ele não aprova qualquer coisa fora disso. Nosso Deus é um Deus zeloso e nós precisamos temer isso como família, como filhos, como esposos, esposas. E os maridos precisam se posicionar como cabeça. Então a gente olha para Abraão aqui, a Sara dando a ideia, ele, beleza, vamos lá. Peraí, gente, existia um princípio, Abraão não fez nada, faltou firmeza daquele homem, faltou direcionamento daquele homem. E quantas vezes falta para nós homens direcionamento? Às vezes as famílias estão gritando aí para que os pais se levantem como cabeças, chefes de fato dos seus lares. Homens ao máximo, né, Antônio? Homens ao máximo. Então aí, a mulher fala, vamos por aqui, ele fala, vamos. Vamos, o filho fala, vamos. E sendo que existe sobre nós, homens, agora falando com você, uma autoridade que foi dada por Deus, para que nós sejamos líderes espirituais na nossa casa. Você é homem, você é líder espiritual da sua casa. Vou repetir, você é líder espiritual da sua casa e ponto. E você precisa liderar com firmeza, mas com amor, com retidão, em santidade. Não é sendo um bruto, gritando, eu sou o homem da casa. Não é isso. É em amor, é firmeza em amor. Uma liderança sábia, direcionando a sua família para a presença de Deus, para a casa do Senhor, para se render ao Senhor, de chamar a sua família à mesa, de instruir os seus filhos no caminho que eles devem andar. É papel nosso, é função nossa, como homens. E nós temos perdido essa batalha dentro de casa. Deus revela a sua vontade, mas nem sempre os detalhes. Por isso precisamos ter fé e obediência. A forma como você conduz a sua casa hoje vai afetar a vida de todo mundo. Aí você fala assim, mas eu sou jovem, eu não tenho passarinho para dar água. Mas se você estiver desonrando seus pais, há consequências sobre isso também. Não pense você que você está isento. Nós somos um corpo, uma família. Então nós precisamos andar conforme o Senhor planejou. Somos imperfeitos assim como Abraão, mas existe uma graça, uma esperança sobre as nossas vidas. Existe um padrão que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas e nós precisamos olhar para Ele. Vamos dar um amém para a gente ficar feliz? É pesado, né? Mas nós precisamos entender e viver isso, irmãos. Famílias imperfeitas, a esperança sobre a família de Abraão. Quando olhamos para a vida deles, para a vida de Abraão, a gente vai ver mentira, a gente vai ver precipitação, a gente vai ver manipulação. Quando a gente olha para a nossa vida, nós vamos ver mentira, precipitação e manipulação. Nós vamos ver. Agora a gente vai olhar para Abraão e falar, não, nós também. Mas essa não era a plena fotografia dessa família. Aí é onde entra a esperança. E aí eu vou para os meus encerramentos. A esperança sobre a família de Abraão e Sara. A graça de Deus que dá esperança para eles e para nós também. Esses acontecimentos que tiveram sobre a vida deles não desmerecem esse casal e essa família. Deus, como eu disse, Deus não deixa de registrar suas imperfeições, mas também não deixa de registrar a sua graça através deles. Deus estava cumprindo na vida deles, apesar deles. Entende isso? Deus estava cumprindo um propósito maior na vida de Abraão e de Sara, apesar deles. Apesar de mim, apesar de nós. Porque nós somos imperfeitos, nós somos pessoas que não temos moral nenhuma, mas apesar de nós, o Senhor faz por conta da sua graça e da sua misericórdia, que nos dá esperança. Para entender melhor é preciso olhar para essa grande narrativa da história de Deus.
essa grande narrativa. Nós precisamos olhar para essa família chamada Abraão e Sara, olhando para o propósito eterno de Deus sobre a vida deles. Eles erraram, eles falharam, mas a gente precisa olhar com esperança para eles e também olhar com esperança para nós. Os erros deles não definiram a sua identidade. Abraão ainda é conhecido como o pai da fé, ou mudou isso? Não, ele é conhecido como o pai da fé. Os nossos pecados, os nossos erros, as nossas imperfeições não são o fim da nossa vida. Não são o decreto de morte sobre mim. Há esperança sobre nós através da graça que é manifestada em Cristo Jesus. A esperança de uma mudança, de uma transformação, apesar de nós, o Senhor faz através de nós. Apesar, por conta da sua graça. E apesar, a esperança então surge na família de Abraão através da graça de Deus, irmãos. O Senhor, pela sua graça, chamou Abraão. O Senhor, pela sua graça, agiu em favor de Sara, livrando ela ali dos egípcios. O Senhor, através da sua graça, deu para eles o filho da promessa. Eles passaram por tudo isso, mas Gênesis 21 registra: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos souberam e riram comigo. A graça de Deus, a misericórdia de Deus se manifestando. A graça de Deus deu esperança a Sara e transforma a vida daquela família. Antes, em Gênesis 17, o Senhor fala com aquela família. Olha o que diz Gênesis 17, 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, terá um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Há uma promessa que o Senhor tinha sobre a vida deles, e o Senhor dá nome a essa promessa. O Senhor estabelece essa promessa sobre a vida daquela família, sobre a vida de Abraão e de Sara. Irmãos, nós somos imperfeitos, mas existe uma graça perfeita sobre nós. Nós somos imperfeitos, mas a esperança em Cristo nos alcançou. Então eu tenho falha, eu tenho um erro, a Lília sabe. Os que são mais próximos da gente sabem as nossas falhas, as nossas imperfeições. Mas existe uma graça que nos alcançou. Mas uma graça que nos alcança e nos transforma, para que nós vamos crescendo de glória em glória até a imagem dele. A graça do Senhor não me autoriza a ficar do mesmo jeito. A graça do Senhor transforma. Eu era de um jeito e agora eu sou de outro. Dia após dia, a vida do cristão vai sendo transformada como a luz da aurora, até se tornar dia perfeito. Então, se a graça te alcançou, ela te transformará. Se a graça alcançou a sua família, ela transformará a sua família. Por isso, não perca a sua esperança. Mas meu filho não está em Cristo, meu esposo não está em Cristo, só eu estou. Só eu estou, querido. Nós precisamos permanecer. Nós não vamos abandonar nossa fé, porque Cristo nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou. E olhando para a vida de Abraão, ele está numa galeria, pensa numa galeria. Você entra numa galeria, num museu, tem lá a galeria dos heróis da fé. E ele é o primeiro, praticamente, a ser citado. Pela fé, Abraão, lá em Hebreus, agora no Novo Testamento, capítulo 11, verso 11, diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como as areias da praia do mar.
Todos estes, verso 13, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que haviam prometido. Viram longe e o saudaram. Aí, verso 17 diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Queridos, a fé de Abraão, mesmo diante das suas imperfeições, através da graça de Deus, não é a fé pela fé. Ele depositou a sua fé no Senhor, a ponto de lá na frente entregar o seu próprio filho em sacrifício. E o Senhor proveu ali naquele momento um cordeiro. O Senhor nosso Deus provém aquele cordeiro no lugar do filho Isaque. E pensando nisso, nós temos uma fé que nos justifica. Gênesis capítulo 15, verso 6, diz que: e creu Abraão no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. Abraão foi declarado justo, não porque ele fez ou deixou de fazer, mas porque ele creu. Ele creu no Senhor. Lembro de um versículo agora: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Ele creu no Senhor, e isso foi imputado como justiça. Ele foi declarado. Romanos capítulo 4, verso 1. Porque dirá a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso foi imputado com injustiça. Do 1 ao 3. Não vou ler tudo. Queridos, a fé de Abraão foi uma inspiração para toda a nação, para todas as gerações que vieram posteriormente. Aquele homem imperfeito, mas ele inspirou a sua geração. Tanto que Jesus cita ele, conversando ali, discutindo ali os fariseus, os mestres da lei, discutindo com Jesus, e Jesus, sabendo que Abraão era quase um Deus para eles, era um homem muito importante na história. Jesus fala, João 8,56, diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Jesus falando sobre Abraão. E esse texto é interessante para a gente pensar e fazer essa ponte aqui, que Abraão, ele tinha uma dimensão messiânica. Ele sabia que essa promessa de Gênesis 12 não era só para sua família, era uma descendência, areias, estrelas do céu. Não, eu não posso contar isso. Então, o Senhor não está falando de algo só sobre a minha casa, Ele está falando de algo transcendente, Ele está falando de algo maior, Ele está falando de algo futuro, a promessa de algo maior. Eu vou citar 3 comentaristas sobre esse texto. O Wisby, ele vai dizer que Abraão não viu fisicamente o dia de Cristo, mas viu com os olhos da fé. Ele entendeu que Deus cumpriria a sua promessa de um Redentor. Esse ver, entre aspas, refere-se à percepção espiritual que Abraão tinha. Calvino, ele vai falar que é possível que Cristo se refira a uma revelação específica concedida a Abraão, mas mesmo se for apenas o conhecimento geral da promessa do Redentor, é suficiente. Abraão entendeu que em sua descendência todas as nações seriam abençoadas, e isso se cumpre em Cristo. Abraão, diz Hernandes, Abraão viu o dia de Cristo quando compreendeu que Deus providenciaria um substituto para o sacrifício de Isaque. O carneiro preso pelos chifres no arbusto é uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se alegrou porque viu que Deus providenciaria a salvação. Irmãos, Abraão sorriu para um futuro porque viu pela fé aquilo que muitos de nós, que nós vemos hoje, podemos contemplar: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça sobre as nossas famílias, a esperança sobre as nossas famílias tem um nome, e é Jesus. Quando nós pensamos em famílias perfeitas,
Logo, nós precisamos olhar para aquele que é perfeito e eterno e clamar por Ele. Nós precisamos olhar para Ele e apontar para Ele e levar os nossos olhos para Ele e da nossa família para Ele, porque Ele sim é perfeito e Ele nos aperfeiçoará até aquele grande dia. Essa é a promessa de Deus para as nossas famílias, queridos. As nossas famílias são imperfeitas, mas há esperança para elas em Cristo Jesus. Para isso, meu irmão, ainda que tenha dado tudo errado na sua família, ainda que as coisas estão meio fora aí, há esperança para você e para sua casa. Há esperança para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Há esperança para nós. O Senhor tem promessas para nós. Mesmo na sua família, tendo só você que professa uma fé em Cristo Jesus. Talvez você é jovem, sua família não está na igreja. Você fica meio assim, às vezes triste. Chegou o mês da família. Não. Mas creia, querido, que nós somos uma família. Essa casa também é a sua família, a igreja é a sua família. E você tem uma família, você tem um lar. Então não desista, não fique sem esperança sobre o seu lar, sobre a sua casa. Continue orando, colocando diante daquele que é perfeito, Cristo Jesus, sobre a sua família, porque Ele tem promessa para a sua casa, Ele tem promessa para o seu esposo, Ele tem promessa para os seus filhos. Não podemos esperar a perfeição dos membros da família, mas podemos vê-los de outra forma, como pessoas em processo de construção. Não há perfeição, mas pessoas em processos de construção. Olhar com tolerância para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para os seus amigos, e saber que eles estão em processo de transformação, assim como você, porque você também não é perfeito. Então tolere os outros, tolere os seus amigos, ame, perdoe, se esvazie das suas mágoas, angústias, porque a graça que é perfeita me alcançou e te alcançou.